Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu vou ficar aqui falando absolutamente sobre nada de importante até alguém aparecer. Aliás, não. Antes de começar a falar sobre absolutamente nada de importante, me pediram já que hoje é o Dia Mundial do Autismo, criado, se eu não me engano, em 2007 pela ONU para falar sobre autismo e conscientizar, para terminar com preconceito e tudo, né? Me pediram para falar sobre isso, né? Sobre o tema, né? Já que eu sou autista e é muito pouco que os autistas falam sobre autismo, né? Então, eu vou falar, já que pediram, né? E eu não tenho nada importante para falar no momento mesmo. Boa noite, mãe. Então, primeiramente, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu descobri com 17 anos que eu sou autista. Ou foi com 16, alguma coisa assim, né? Foi início do ano passado, ou final do retrasado. Enfim, isso não importa muito. O que importa é que desde que eu descobri, absolutamente nada mudou. Porque pra mim eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, sempre serei assim, sou feliz assim. Então não muda. Se eu sou autista ou não, pra mim todo mundo vai continuar sendo estranho, fazendo coisas que não tem o menor sentido pra mim. Eu vou continuar estando certo em várias situações. E, bom, a coisa que eu acho mais importante a ser comentada, né, é que quando era pequeno, era sempre o personagem principal das peças de teatro. Sempre fui o primeiro a decorar minhas falas, eu sempre era o primeiro a decorar os passos das danças que tinha lá nas escolas, né? E eu não falava com ninguém na escola, eu só falava dentro de casa com a minha mãe, nos ensaios e nas apresentações, né? Minhas representações de escola sempre foram as melhores, porque fui eu que fiz. E as apresentações em grupo, né? Também sempre foram as melhores porque eu tava no grupo e eu falava como tinha que fazer e fazia do jeito que eu tava falando e dava certo, ficava perfeito, né? Eu escrevi pro jornal O Povo, ano retrasado dei aula particular e ano passado eu também poderia ter dado se não existisse um negócio chamado Enem, cuja utilidade, na minha opinião, deveria ser zero. Bom, enfim. E eu sou autista, então eu fiz tudo isso que exige comunicação, né? E o autista, ele é muito... a maior característica... Oi, Jéssica. Oi, Alexandre, né? É a falta de comunicação. Mas o que eu acho é o seguinte... eu só falo se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou falar. Eu não sinto necessidade de falar naturalmente. Então, se eu quero falar, eu vou falar. Diferentemente das outras pessoas que sentem a necessidade de falar, uma necessidade da qual eu nunca vou ser capaz de compreender. E esse é o ponto. Eu acho que muitos autistas não falam simplesmente porque não querem falar para início de conversa. Porque não tem nada que os impeça. Então, eu creio que seja não querer falar mesmo, né? Quanto a hiperfoco, que é aconselhado a não não estimular o hiperfoco, né? Minha mãe sempre estimulou meu hiperfoco, né? O tanto que eu estou aqui hoje, estudante de arqueologia, apesar que só tive 2 semanas de aula, fazendo live no Facebook, postando no YouTube sobre história da capoeira, né? Minha mãe sempre estimulou meu hiperfoco, mas ela estimulou mostrando que haviam outras coisas dentro do meu hiperfoco, né? Então, eu gostava bastante quando eu era pequeno, o meu hiperfoco era totalmente voltado para paleontologia e dinossauros e a megafauna e tudo mais, né? E minha mãe me convence, quando eu tinha determinadas perguntas, me falava que eu tinha que estudar uma outra coisa para entender aquilo, tipo
Os dinossauros viviam na Pangeia, né? Aí se separou, formou Laurase e Gondwana, eu não sei como é que fala não, porque é em inglês. E aí eu perguntei pra ela, né, o que era aquilo. E aí ela me falava que para eu aprender aquilo eu tinha que entender outras coisas, tinha que aprender geografia, então ia lá, aprendia a geografia e voltava a estudar dinossauros, né? Eu acho que o hiperfoco deve ser trabalhado dessa forma, até porque se você não deixar um autista trabalhar no seu hiperfoco, primeiro que você está falando para ele não fazer aquilo que ele gosta. Segundo, que a gente tem que pensar que vocês só estão aí por causa de hiperfocos de autistas, porque eu não sei se vocês sabem, mas Isaac Newton há uma teoria de que ele era gay, por isso ele não se relacionava com mulheres. E ele não se relacionava por homens porque ele gostava de homens e sentia que isso era inadequado, né? Na minha opinião, não. Ele era autista, não se relacionava nem com homem nem com mulher porque não tinha o menor interesse. Boa noite, vó. Então, por isso... oi Marisandé, não vi. E então, por isso que ele não se relacionava, né? Ou seja, a gente não estaria aqui se fosse Isaac Newton, pelo simples fato de que o celular, tenho certeza que não existiria sem Isaac Newton, porque o que é a física sem Isaac Newton, né? E eu creio que é só isso mesmo que eu tenho que falar e chegamos na questão do preconceito, porque como eu disse, pra mim vocês são estranhos, eu sou normal. Mas o que é o normal? O normal é o que é a maioria. Sendo assim, então eu não sou normal, eu seria anormal, né? Porque a minoria que é autista. Então, sendo assim, o que acontece? Muitas pessoas julgam um autista porque ele é o diferente, né? E o que vai acontecer então? Vai existir o preconceito. Como se combate com o preconceito? Como com o dia de hoje, por exemplo, né? Mas uma coisa que eu creio que seja ainda mais importante não apresentasse um relatório, né? Sabe por quê? Porque eu só tive um diagnóstico médico ano passado, né? Pra não ter que ir pro exército. E então o que acontece? Eu me desenvolvi muito bem, tô aqui falando, né? Eu não vou dizer que umas 200 pessoas, porque nos vídeos anteriores, enquanto eu tava jogando no YouTube, que daqui a pouco eu falo disso, tinha vídeo com 200 visualizações, né? E nunca fui julgado por ser autista, né? Na verdade, inclusive, os professores queriam que todo mundo fosse que nem eu. As mães dos meus colegas de sala também queriam que fossem que nem eu. E a minha mãe também queria que meus irmãos fossem que nem eu, né? E muito provavelmente eu nunca teria tido a oportunidade de dar aula particular, que é uma coisa que eu adoro, porque eu adoro ensinar e adoro aprender também, né? Se eu tivesse um diagnóstico de autismo, né? Então, eu acho que para o autista se desenvolver, tem que... essa questão do diagnóstico, tudo não pode estar muito presente, porque as pessoas olham com preconceito, infelizmente. Entende? A questão do hiperfoco, eu acho que deve ser trabalhado. E eu acho que é só isso mesmo. Bom, agora falando de alguma coisa importante. No YouTube, no canal Papo com Grilo, eu coloquei lá os vídeos da parte que a gente fala do início da história do Brasil, dos povos africanos, e tava colocando... Eu sei, vó, eu sou perfeito. E eu tava colocando os vídeos da parte do tráfico de escravos, né? Eu coloquei o primeiro, eu não coloquei, ainda não coloquei o resto porque o computador não gosta de colaborar às vezes, né? Mas eu vou colocar. Eu gostaria que no final desse vídeo todos amanhã que eu vou colocar, porque eu vou terminar esse vídeo e vou colocar direto, se a internet deixar e o computador deixar, é claro. E aí eu queria que então até amanhã todos fossem lá e dessem a visualização em todos os vídeos que estão lá, dar a curtida em todos. E, bom, agora vamos falar, cumprir a promessa que eu fiz semana passada para vocês. Eu disse que na África, né, no continente africano em geral, os idosos têm muita importância, né?
E eu falei pra vocês que eu tinha ouvido um conto esse ano, em algum momento desse ano, né? Sobre que falava justamente dessa questão. E eu vou contar pra vocês, né? Esse conto, quem eu ouvi contando, né? Foi o Senapon. E eu vou sendo ele da etnia Fon, pelo menos se eu não me engano é da etnia Fon, né? Então os contos eles começam e terminam com uma música que diz o seguinte: a história é contada e você ouviu. Porque como eu disse, na África tradicionalmente em geral, pelo menos no Benin, os contos começam e terminam com uma música. Então eu vou começar. Eu acho que canta assim, mas eu não falo Fumbi, então me perdoe se estiver errado. Werum ho melweroba kase. Werum ho mekaroba kase. Werum ho melweroba kase. Werum ho mekaroba kase. Era uma vez, no reino dos animais, um leão que decidiu chamar todos os animais de seu reino para uma reunião. Todos se reuniram e o leão disse o seguinte para todos os seus súditos: vocês irão para casa, matarão seus pais, farão comidas deliciosas com eles e daqui a 3 dias vamos nos reunir todos novamente e vamos provar o que cada um fez. Todos os animais ficaram preocupados, porque teriam que matar seus pais e preparar uma comida, né? Mas era o leão, o rei, então todos tinham que obedecer. Todos mataram seus pais, exceto o camaleão. O camaleão, ele cavou um buraco numa árvore e escondeu seus pais lá. E quando deu 3 dias, todos chegaram com comidas preparadas com os restos mortais de seus pais, exceto o camaleão, que tinha preparado uma comida e dito que era com os restos dos seus pais. No final, né, quando todas as comidas acabaram, o leão falou: agora, daqui 7 dias, todos vocês voltarão para cá e me trarão um colar feito de areia fina. E quem não trouxer sofrerá consequências muito graves. Eu mesmo o matarei com os meus dentes e minhas garras. Todos ficaram preocupados. Como é que iam fazer um colar de areia? Todos foram para casa pensando. E o camaleão foi falar com seus pais. E os pais falaram para o camaleão o que ele deveria fazer. Então, quando passaram 7 dias, o camaleão e todos os animais se reuniram novamente. Nenhum estava com o colar de areia. Todos estavam pensando o que o leão iria fazer, já que ninguém tinha o colar. Será que ele mataria todos? Então o camaleão, quando o leão chegou, levantou a mão. O leão falou que ele podia se aproximar. Ele foi, se ajoelhou, colocou a cabeça no chão e falou: meu rei, há um provérbio que diz o seguinte. Peraí, deixa eu ver qual era o provérbio. É em continuação do antigo cordão que trançamos um novo cordão. Sendo assim, mostre-nos um cordão de areias finas para que possamos trançar os nossos. E o leão, ouvindo aquilo, falou: eu acredito que você não matou seus pais. Parabéns, camaleão. Porque essa sabedoria não vem de você. Sendo assim, você agora irá ficar ao meu lado e dividirei todas as minhas coisas com você.
Werum ho, mel erobacacê. Werum ho, mecarobacacê. Werum ho, mel erobacacê. Werum ho, mecarobacacê. Bom, eu creio que esse conto deixa bem claro a importância dos pais e dos idosos nas sociedades africanas em geral, né? E se não está claro, sinto muito, mas eu não vou te contar o porquê. Você vai passar o resto da sua vida, o tempo que for necessário, descobrindo o porquê. E agora, eu creio que deu tempo suficiente para a gente começar a falar sobre o sincretismo religioso. Faltam 8 personagens sobre os quais falaremos, né? Na minha opinião, dispensa descrições. E então eu irei me esforçar para acabar hoje, para que a gente, próxima semana, fale de algo mais próximo da capoeira. Porque apesar de, na capoeira, o candomblé e o cristianismo estarem muito presentes, né? Não é comum se ouvir... isso mesmo, mais uma interpretação possível de um conto. Contos são legais porque eles podem ter várias interpretações, depende da pessoa, né? Mas enfim, porque, por exemplo, na capoeira, pelo menos, tirando nessa música, eu nunca ouvi cantar o nome Obá. Ou Joana d'Arc, que é uma das personagens que eu pretendo conversar hoje, né? Então, próxima semana eu pretendo, então, começar a falar dos personagens próprios da capoeira, né? Que estão presentes na capoeira. Então, vamos começar. Já que eu pretendo que esse seja o último vídeo baseado, feito nessa música do Mestre Marrom, então eu vou colocar a música do começo. E mais uma coisa importante. Se você não viu os outros vídeos, por favor, vá ver. Agora estão praticamente metade, podemos dizer, no YouTube, né? Porque apesar de, para entender o que a gente vai conversar hoje, não é necessário ter visto o vídeo anterior, né? Mas o vídeo da parte 3, da parte 2, né? Mas o da parte 1 é extremamente necessário, então vá lá ver para entender o que é sincretismo e tudo mais. Bom, então vamos começar aqui, né? Bom, a gente parou então em São Bartolomeu, que é o Xumaré, São Pedro é Xangô, Obá Joana d'Arc, Pai Oxalá, Nosso Senhor. Então vamos começar. Quem é o Xumaré? Eu já falei semana passada quem era o Xumaré. O Xumaré, filho de Nanã, irmão de Obaluaê.
também, dependendo do candomblé, irmão de Euá, Ossan, ou, como é que era o nome? Catendê, e... pronto. Que é o pai de Ossan? Bom, enfim, eu falei quem é já Euá, Ossan, Catendê, Obaloaê e Nanã. Então hoje vamos falar sobre Oxumaré. Quem é Oxumaré? Oxumaré, segundo o livro Mitologia dos Orixás de Reginaldo Prandi, é o orixá do arco-íris, o mais belo de todos os orixás e humanos, né? Ele era tão belo em que em algumas histórias Nanã o prendeu no céu para que todos pudessem admirar sua beleza. Nada como orgulho materno, né? E, no caso, Oxumaré, uma característica curiosa, na minha opinião, é que ele é andrógeno, né? Então ele tem características tanto masculinas quanto femininas. Bom, agora, numa outra versão, Oxumaré, depois que Nanã abandonou Obaloaê por nascer doente, ela foi amaldiçoada a sempre ter um filho doente, né? Então, quando Oxumaré nasceu, ele nasceu como uma cobra, ou como um menino sem braços e sem pernas. E Nanã abandonou ele também. Só que, diferentemente de Obaloaê, ele não precisou ser cuidado por ninguém. E, por ser uma cobra, ele é associado com o ciclo da vida, e também ele é associado com a medicina. Então enquanto o Obaloaê retira a doença, o Oxumaré, pelo que a tia Fernanda explicou, ele cura os sintomas do doente, né? E quem é São Bartolomeu? São Bartolomeu também, na Bíblia acredita-se que ele é o personagem chamado de Natanael. Ele conheceu Jesus, ele foi apresentado a Jesus pelo Filipe, né? Que é um dos discípulos, e São Bartolomeu se tornou um discípulo de Jesus, né? E o que acontece? Deixa eu me lembrar aqui, lembrei. São Bartolomeu, né? Ele foi um dos discípulos de Jesus, depois foi apóstolo, pregou, acredita-se que na Índia e na Europa Oriental. Sim, futuramente eu vou falar dos ritmos da capoeira, falo de cada um, da história por trás, né? Mas enfim, futuramente. Oxumaré, São Bartolomeu, né? Ele teria sido morto numa cidade de alguma região aí da Rússia, esfolado vivo por pregar o cristianismo. E quais as semelhanças de São Bartolomeu com Oxumaré? Boa noite, José. Só não lembro seu apelido. Deixa eu lembrar aqui. Sim, lembrei. O São Bartolomeu, né? Qual a semelhança? O que faz com que ele seja sincretizado com Oxumaré? São Bartolomeu, ele teve sua pele retirada. E ele é representado assim, né? Porque é o martírio dele. Oxumaré, por ser uma cobra, ele perde a pele, né? E depois renova a pele representando o ciclo da vida e coisa e tal, né? Então é essa perca da pele que aproxima Oxumaré de São Bartolomeu. Agora o próximo, São Pedro e Xangô, os próximos no caso. Xangô é o orixá da justiça, orixá dos trovões. Ele é filho de... deixa eu lembrar aqui. Ele é filho de várias pessoas. Deixa eu ver aqui que eu tenho uma lista. É filho de Oxalá com Iemanjá, às vezes é filho de... Como é que era o nome? Que eu não lembro. Oraniã com Iemacê ou Aganju com Iemanjá. No caso, Oraniã é o orixá das profundezas da terra, Aganju é o orixá do fogo que fica debaixo da terra,
Oxalá eu vou falar depois quem é, né? Nesse vídeo eu pretendo. Iemanjá, a gente já conversou sobre quem é e como é que era o nome, que eu não lembro. Iamacê é a mãe de Xangô, né? Bom, e ele é irmão de Ogum, de Exu e de Oxóssi, marido de Obá, Oyá e Oxum, que por acaso eram antes esposas de Xangô ou de Ogum, mas Xangô, como sendo um bom irmão, roubou elas de Ogum, e é o principal rival de Ogum, na verdade, né? E ele é muito famoso por ter o poder de jogar Zedum-Ará, que são as pedras de raio, né? Que uma vez eu fui pesquisar e realmente existem. Quando o raio cai, mais ou menos 7 palmos do chão forma essa pedra, né? E aí, né, ele quando atira essas pedras, atira o raio, né? E ele também teria o poder de cuspir fogo pela boca. E ele foi o rei de Kossô, o quarto rei de Oió. Às vezes ele fundou Kossô, inclusive. Oi, tia, não tinha visto você. Que eu fico falando, eu fico olhando pra câmera, porque senão, sei lá, eu fico olhando pra câmera. Então, às vezes eu não olho pra o bicho aqui que tá aparecendo as coisas. Enfim, e ele também conquistou a terra dos malês. E quem foi São Pedro? São Pedro, discípulo de Jesus, originalmente se chamava Simeão, era pescador junto com seu irmão, né? E aí encontrou aí o irmão de Pedro apresentou Pedro para Jesus, né? E aí no meio do caminho Jesus acabou mudando o nome de Simeão para Pedro. É porque ele seria a pedra, a base da igreja católica, né? Deixa eu lembrar o que mais. E ele foi também um dos apóstolos de Cristo, né? E como apóstolo, ele saiu pregando em vários locais, né? Preso várias vezes, libertado todas as vezes, exceto claramente na última, né? Na verdade, ele inclusive foi até libertado por um anjo uma vez. E ele foi, e na última vez em que foi preso e condenado à morte, foi condenado a ser crucificado, já que era o líder da igreja de Jesus Cristo que havia sido crucificado. Mas ele não se via digno de morrer como mestre, então pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E São Pedro, no caso, qual a semelhança dele com Xangô, né? Bom, na verdade, o que acontece? São Pedro, para começar, tem essa relação de Pedro com pedra, né? E Xangô não só é conhecido por atirar pedras, no caso o Edum-Ará, como também ele, como eu disse, ele era um grande rival de Ogum. Só que ele geralmente perde, né? Na verdade, segundo o livro Mitologia dos Orixás, na parte em que fala das histórias de Xangô, a única vez que ele ganhou de Ogum foi numa pedreira, então ele se relaciona com a pedreira, né? Enfim, aí primeiro que tem essa relação. A segunda relação, e eu creio que seja a mais importante, é que Pedro, em uma determinada parte da Bíblia, fala que Jesus entregou a ele as chaves do reino do céu, alguma coisa assim, né? E a sabedoria popular conclui o seguinte: se Pedro tem as chaves para abrir qualquer porta e janela do céu, então ele pode muito bem abrir as portas para fazer cair a chuva e para parar a chuva evitando inundações, né? Então ele se relaciona dessa forma com Xangô, que é o orixá do trovão. E uma outra coisa interessante que eu esqueci de comentar sobre Xangô e que eu vou comentar é que ele tem muito medo de tudo relacionado à morte, porque ele teria ficado 7 anos preso numa prisão subterrânea ou preso debaixo da terra, né, enterrado. E aí ele desenvolveu medo de sepulturas e, portanto, medo de tudo a ver com a morte, né, com o Iku, que é a morte. E agora vamos falar da próxima, Obá, que é sincretizada com Joana d'Arc. Quem foi Joana d'Arc? Vamos começar falando de Joana d'Arc.
Joana d'Arc, ela era uma francesa, né, da época da Guerra dos 100 Anos, né, nascida no meio da Guerra dos 100 Anos, que na verdade foram várias guerras, que durou mais de 100 anos. É o seguinte, vou falar de Joana d'Arc, vou falar de Obá, e vocês me falam se para eu continuar falando, para eu terminar logo hoje, para falar de Pai Oxalá, como ele disse, Pai Oxalá, que é Nosso Senhor, tá? Vocês me digam aí, para terminar logo hoje. Enfim, Joana d'Arc, né, ela era uma francesa, né, filha de camponês, né, e ela, com 13 anos, ouviu a voz de um anjo, né, que guiou ela pelo caminho de Deus, né, e com 17 anos, ok, vou terminar então, exceto que existe uma maioria que diga o contrário. E com 17 anos, ela decidiu que ela iria lutar pela França, né, que estava perdendo a guerra. Carlos VII, que ia ser colocado, que seria futuro rei francês, falou que, como é que se diz? Já vou lembrar que não ia ser empossado um rei inglês porque ele estava perdendo muito poder, né? Então Joana d'Arc foi até Carlos VII, falou com ele, pediu o comando dos exércitos. E aí ela era uma guerreira formidável, uma grande estrategista, ganhou várias batalhas para a França, batalhas suficientes para dar poder para Carlos VII e como rei da França. E eu já entendi logo de primeira, tá? Ficar como rei da França, né? E ela continuou lutando. E aí os ingleses decidiram que estava na hora de acabar com ela. Então prenderam ela, subornaram um bispo para fazer um tribunal da Inquisição e condenaram ela por bruxaria e heresia a morrer na fogueira. E quem é Obá? Obá, primeira esposa de Xangô, esposa de Ogum, era uma grande guerreira, né? E era orixá do rio Obá. Ela, como era uma grande guerreira, derrotou vários orixás que, inclusive, eram grandes guerreiros, né? Derrotou Iá, derrotou Oxóssi, derrotou... Já vou lembrar qual era o outro. Enfim, Obaloaê e vários outros orixás, né? E como é que Obá se relaciona com Joana d'Arc? As duas são grandes guerreiras. É assim que elas se relacionam. É pelo fato delas serem grandes guerreiras que elas vão se relacionar, né? E, bom, e agora, por fim, Pai Oxalá, Nosso Senhor. Como cantou Boa Voz, eu, pela minha interpretação, não queria dizer nesse sentido, mas eu vou me dizer nesse sentido, né? O Senhor é precedido a todo lugar que eu vou. O Senhor é conhecido a todo lugar que eu vou, precedido pela fama, né? Então eu creio que dispensa explicações sobre Nosso Senhor, né? O famoso Jesus Cristo. Agora, quem é Oxalá? Nem todo mundo conhece Oxalá, né? Oxalá, o Senhor do Pano Branco, filho de Olorum e Olocum, ou então filho de... Não, é filho de Olorum e Olocum mesmo, irmão de Ododua e marido de Emu. Eu acho que é Emu, deve ser, eu falei no outro vídeo, se não for, sinto muito. E no caso, ele é o orixá, às vezes responsável pela criação da terra, às vezes é o Dodua, que é o responsável pela criação da terra. Oxalá, mas ele sempre é responsável pela criação do homem. Né? Eu contei essa história semana passada, né? Que Nanã deu barro para Oxalá criar o homem. Bom, e no caso, como é que Oxalá e Jesus se relacionam? Primeiro que Jesus, né, tem aquela história da Santíssima Trindade, que eu tenho quase certeza que é católico, mas eu não sou católico, então não tenho certeza. Por favor, se não for, me corrijam. E se for, por favor, me confirmem também, que eu queria ter certeza, né? Tem essa história da Santíssima Trindade, né? De Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E que Jesus seria o Deus Filho. Então, de certa forma, ele criou o homem do barro também, assim como Oxalá.
que também é chamado de Orixanlá, Orixalá, Oxalufã e Obatalá, né? No caso, e a outra relação que os dois têm consigo é que Jesus ama incondicionalmente os homens, como se fossem seus próprios filhos, assim como Oxalá. Até porque Oxalá criou os homens, então de certa forma talvez a gente seja filho de todos os filhos de Oxalá, né? E bom, e por fim, a última coisa que une os dois, né, é que Oxalá, ele, assim como Jesus, representa pureza espiritual, amor, bondade, sabedoria, né? E essas coisas. Bom, então a gente acaba de falar sobre a música O Negro Religioso, retirada do CD do Mestre Marrom, né? E próxima semana aí a gente vai falar dos orixás e santos que são mais importantes na capoeira, né? Porque, por exemplo, Obá, como eu disse, e Joana Dark, eu nunca ouvi outra música além dessa falando do nome das duas, né? Há outros personagens mais importantes e que esses que interessa realmente a gente trabalhar. Eu trouxe estes orixás e estes santos para trabalhar. Primeiro, para introduzir o sincretismo, mostrar como acontece. Segundo, porque eu acho que todo conhecimento é válido, né? Então, por hoje é só, pessoal. Até amanhã, porque eu pretendo hoje, se a internet e o computador colaborarem, eu colocarei esse vídeo no canal do YouTube. Por favor, entrem lá, curtam e deem visualizações para todos os vídeos que já estão. E por hoje é só. Até próxima semana.